E aprovado no parlamento um projeto de lei que torna as farmácias ponto de coleta de medicamentos, cosméticos, insumos farmacêuticos que estão deteriorados ou com prazo de validade vencido. O Espaço Público conversa agora com o autor da matéria, o deputado Dr. Bacégio, do PDT. Bom dia, deputado, obrigado pela participação. O que consiste exatamente? A gente sabe que é a questão da coleta dos medicamentos vencidos, mas como é que vai se dar pela sua proposta? Bem, bom dia aos telespectadores, a você. Dizer que a essência desse projeto é regulamentar, né, uma situação que hoje a maioria das famílias gaúchas e brasileiras, no caso nós aqui no Rio Grande do Sul, enfrentam, que é ter medicamentos que estão vencidos em casa ou deteriorados e não sabe qual é o destino a ser dado para esses medicamentos. E na grande maioria das vezes, né, acaba aí ou no lixo comum ou sendo jogado dentro do vaso, né, e colocado lá, contaminando o lençol freático, por exemplo, sendo tóxico ao meio ambiente, enfim, e as próprias pessoas que aí circulam como os catadores, por exemplo, de lixo. Então esse projeto ele obriga hoje as farmácias e drogarias a receberem, a manterem na sua loja, né, uma urna que nós denominamos, né, lacrada, devidamente preparada para receber esses medicamentos. Quando o medicamento chega, você chega lá com o medicamento vencido, o farmacêutico recebe, anota o lote, o nome do medicamento, a quantidade do medicamento e coloca ali dentro. No final, quando essa urna enche, então, aí é dado o destino, então, final, né, que é o mais adequado. Existe hoje a questão do programa de resíduos sólidos, de tratamento de resíduos sólidos, né? Então, isso vai ser encaminhado, ou a própria farmácia vai fazer isto, né? Porque as farmácias hoje, elas têm que estar preparadas para isso, ou eventualmente encaminharem para as distribuidoras ou mesmo para os laboratórios, que também tem, né? A própria Anvisa assegura isso, também tem a obrigação de fazer esse destino final dos medicamentos. E com relação à tramitação, e quando é que começa a vigorar? Eu tenho aqui, inclusive, uma informação do próprio site da Assembleia, que houve um veto a um dos artigos, né, sobre isso por parte do vice-governador Beto Grilo. Como é que vai ser essa discussão agora aqui na casa? Bem, na realidade, houve o veto no artigo 3º, né, que ele talvez pudesse ter uma avaliação dúbia em termos de se a farmácia seria obrigatória ou não, mas nós já sentamos com o governo, com os líderes de partidos, né, com o líder do governo aqui na Assembleia, né, e nós vamos apresentar em seguida uma emenda, né, a esse projeto, apenas no artigo 3º, que é para regulamentar então a questão da farmácia ser obrigada, digamos, a fazer o destino final. E está previsto, obviamente, que hoje já é lei, já foi aprovado, inclusive já foi publicado, né? Ele entra em vigor em 1º de dezembro deste ano, de 2012. Por que a gente acabou dando esse espaço maior? Por próprio pedido das farmácias, né, das lojas, enfim, que vão ter um período para se adaptar, para colocar lá, né, na farmácia que lá existe uma lei estadual, né, que você pode entregar o material que seja bem ilustrado, isso que as pessoas saibam, né? Porque hoje 85% das famílias gaúchas têm medicamentos vencidos em casa e não sabem o que fazer. Então, a partir de 1º de dezembro, saberão onde entregar esses medicamentos. Bom, eu tive a oportunidade de conversar com alguns farmacêuticos sobre essa questão. Um outro ponto aí de sugestão com relação a medicamentos vencidos seria a questão do fracionamento até por parte do médico. Aliás, importantíssimo, é uma outra coisa que a Anvisa, né, e que tem que se ter, porque é muito comum hoje, tu compra lá uma caixa com 30 comprimidos e tu vai usar 14, por exemplo, né? E aí os outros 16 ficam lá e acabam posteriormente você não vai poder devolver para a farmácia, né? E outra pessoa também não vai poder utilizar, a não ser que seja prescrito pelo médico, da mesma família e tal. Então, esse fracionamento é fundamental. Eu acho que é uma coisa que tem que ser trabalhado e isso é importante porque nós vamos evitar esse acúmulo, esse gasto desnecessário e todos os riscos que o excesso de medicamentos pode provocar. Sim, medicamento vencido em casa, circulando, uma pessoa, de repente, desatenta ali, pode consumir um produto que vai ter o efeito inverso ao que ela espera. Exatamente, porque o produto tem um tempo de vida, né? E ele quando deteriorado, ele acaba muitas vezes trazendo para efeitos importantes para o paciente. E às vezes a pessoa está com uma dor de cabeça de madrugada, levanta, vai lá, pega lá uma aspirina, exemplo, né?
e vai tomar e não observa que esse medicamento está vencido ou deteriorado, e isso obviamente vai ser muito mais tóxico. A questão dos antibióticos, que é importante também, a pessoa fica utilizando, ela não se dá conta que está vencido, o antibiótico não vence, não atua de uma forma adequada e pode gerar graves, né, problemas para esse paciente. Ok, obrigado pela sua participação. Esse é o Dr. Bacejo, autor desse projeto, dessa lei sobre coleta de medicamentos vencidos, lei que entra em vigor a partir de 1º de dezembro de 2012. Agora falta, claro, a Assembleia Legislativa em plenário discutir esse item específico aí, o artigo 3º. Exatamente. Esse artigo 3º vai ser discutido no plenário, mas já existe esse acordo de que a gente possa ajeitar aí. Ok, obrigado pela sua participação e bom trabalho aí. Obrigado.